Olá, sou o professor Ergo do Sistema de Ensino Aprende Brasil. E nessa videoaula a gente vai estar falando sobre a evolução dos seres vivos, né? E essencialmente, algo que é muito importante a gente discutir também, como que além da evolução dos seres vivos, a gente contemplar também a evolução do conhecimento que permite a gente concluir, né, como que os seres vivos eles se adaptaram, como que eles desenvolveram ferramentas para estarem, né, de uma forma geral, todas as espécies presentes no nosso planeta hoje em dia, né? E aqui é uma coisa muito interessante, né, nessa imagem aqui, a gente está vendo um pássaro, né, pegando um peixe, e aí a gente não tem como deixar de observar que, para estar acontecendo essa cena aqui, se percorreu bilhões de anos de evolução para que esse animal aqui conseguisse desenvolver asas, né, sair, migrar no ambiente aquático e terrestre, aperfeiçoar seu bico para estar conseguindo executar essa habilidade de pesca com perfeita habilidade, né, com perfeita competência, né? Então, nessa aula a gente vai estar abordando, claro, a evolução dos seres vivos, né, o que é adaptação, o que é seleção natural, e também o processo do conhecimento que levou a nossa espécie a começar, né, ou de certa forma já entender como que funcionam esses mecanismos, né? Então a gente vai abordar agora inicialmente, né, qual foi o caminho histórico do conhecimento, né, sobre a seleção que a nossa espécie percorreu para a gente ter já todo esse conhecimento adquirido sobre esses mecanismos que fazem perpetuar, né, a seleção natural e a adaptação dos seres vivos, beleza? E agora, remontando um pouco da história do conhecimento sobre a evolução dos seres vivos, né, um nome de grande destaque que a gente tem, né, no começo, né, e é interessante, né, a gente está falando o primeiro nome que a gente aparece no livro, né, e é até interessante falar que a gente nessa aula a gente vai estar usando o livro, né, a gente está usando as páginas do livro para estar referenciando o nosso conhecimento, e que você em casa, estudante, você também, devido a essa interação que o professor está tendo aqui com o livro didático, você também tem em casa, explorando também. Por exemplo, eu não vou mostrar a foto do Lamarck, nem do Buffon e tudo mais, até uma forma de instigarem vocês em casa a estarem buscando essas imagens no livro, tá? Estarem referenciando de uma melhor forma o seu entendimento sobre o conteúdo, né? Então, é interessante a gente remontar que, com certeza, se a gente pensar milênios atrás, lá na época dos egípcios, dos gregos, dos romanos e tudo mais, com certeza já existiam concepções sobre a organização dos seres vivos, né? Ou seja, as pessoas já pensavam, né, os filósofos naquela época, né, eles já pensavam em como que existia essa dinâmica, né, como que os seres vivos evoluíam, ou será que a gente via de uma divindade, se a gente era a criação divina. Então, esse questionamento ele sempre existiu, né? Só que quando a gente pensa na real ciência que começa a existir na espécie humana sobre a evolução dos seres vivos, o primeiro nome que aparece é o Buffon, né, que ele é um naturalista, né, e ele começa a estabelecer relações entre os membros, por exemplo, dos mamíferos, né? Ele compara, sei lá, a nadadeira da baleia com a asa do morcego e a mão de um humano, ou a mão de um chimpanzé, de um outro tipo de primata, né? E aí, a partir desse momento, ele começa a ver que existem relações que são bem óbvias, na verdade, entre uma espécie e outra, né? Então, isso é uma das primeiras compreensões que tem. E a existência do Buffon, ele é um cara que ele viveu em 1700, né? Então olha quanto tempo, né? A gente olha em 1700 tem o Buffon, lá de 1800 depois quase 100 anos depois a gente vai ter a presença do Darwin, né? Lamarck e esses outros nomes da ciência, né? Principalmente da biologia, que vão estar referenciando isso. Então é interessante a gente observar o quanto tempo histórico, né? Tempo cronológico também, a gente leva para estar compreendendo esses conhecimentos como espécie, né? Claro que esse conhecimento ele se manifesta através de alguns seres humanos, alguns indivíduos da espécie, mas a gente tem que levar em consideração que é uma compreensão que ela é abrangente e é importante para todo o conjunto de humanos do planeta. Então, o nome dele que se destaca quando a gente fala de adaptação e seleção natural é o nome do Lamarck, né? Que é um naturalista. E o que o Lamarck ele propôs, né? Qual que era a ideia dele? Que as características dos animais, elas passam de forma hereditária, né? Ou seja, se você adquire
por exemplo, aqui a gente está olhando aqui no caso, né, o pato, né? Por exemplo, quanto mais o pato nada, maior vai ser a superfície da membrana que vai abrir na pata lá do pato, né? Então, do pato. Ou seja, outro exemplo interessante também é o exemplo da girafa. Ou seja, quanto mais alta é a árvore, onde está lá a planta que ela quer comer, maior vai ser o pescoço. Então, o Lamarck ele começa a observar, e isso é uma coisa muito interessante, né? Ele não estava certo de fato, mas o conhecimento que ele trouxe para a nossa espécie foi como se fosse mais um degrau que a gente conseguiu construir para criar uma compreensão mais objetiva e mais precisa do que é realmente a seleção natural, né? Então, o que o Lamarck ele vê? Que, por exemplo, de uma forma bem drástica agora, né? Será que se eu, Egon, né, professor aqui, eu perder meu braço e se eu me reproduzir, será que meu filho vai nascer sem braço? Né? É essa a questão que ele levanta. E segundo o Lamarck, é mais ou menos isso que acontece, né? Ou seja, que eu vou conseguir passar essa herança para frente, né? Se eu perder o braço, meu filho vai nascer sem braço. E na verdade, o que a gente vê? Posteriormente, ao longo do decorrer da evolução do conhecimento, a gente percebe que na verdade não é bem assim que funciona. Mas a gente não pode descartar que foi um degrau importante para a gente estar compreendendo o que é a seleção natural, né? O que é a adaptação, o que é a dinâmica, a evolução dos seres vivos de uma forma mais complexa. E destacando, né, e fechando essa nossa abordagem sobre o Lamarck, o entendimento que prevalece sobre ele é a lei do uso e desuso. Ou seja, se você usa uma ferramenta, ela continua existindo na espécie. Se você não usa essa ferramenta, ela cai em desuso, né? Algo que a gente pensa hoje em dia sobre a lei do uso e desuso, que muitos biólogos, dentistas, médicos se questionam sobre o siso, né? Muitas pessoas nascem com o siso e outras pessoas nascem sem o siso. Então, segundo Lamarck, as pessoas que não usam o siso, elas perderiam o siso durante a sua hereditariedade, ou seja, ao longo de sua prole, né? Seus filhos, eles não teriam siso, ou teriam menos siso, os netos não teriam siso nenhum. Então, de acordo com Lamarck, se a gente não usar o siso, a gente vai deixar de ter o siso. Só que será que é assim que funciona de verdade? Né? A gente vai estar acompanhando isso melhor nos próximos assuntos. E agora a gente vai falar um pouco com certeza, o nome mais importante, talvez, dos últimos séculos em relação aos avanços da ciência. Claro que em outros ramos da ciência, como a física, a química, a matemática, a gente tem outros nomes, né? Quando a gente fala da biologia e da dinâmica da espécie humana e evolução, o nome mais importante, sabe, que se chama Charles Darwin, né? Pois bem, o que Darwin ele concluiu em relação, e qual as diferenças em relação ao Lamarck que ele apresentou, né? E é interessante a gente pensar também, né, sobre a história do Darwin, né? Porque tinha o vô dele, o Erasmus Darwin, que também ele era um naturalista, ou seja, ele era uma pessoa já com muita proximidade da ciência, do conhecimento. Então, Darwin, desde pequeno, ele foi incentivado a criar um pensamento, uma perspectiva de mundo capaz de identificar essas mutações, essas diferentes ferramentas que os seres vivos desenvolveram ao longo dos bilhões de anos de evolução do nosso planeta. E quando ele chega no estágio mais velho da sua vida, ele publica o livro A Origem das Espécies, né, que é um compilado de todos os trabalhos que ele fez, né, de todos os caminhos que ele percorreu pelo mundo, né, a bordo do Beagle, né, que era um navio da Marinha Real Britânica. E através dessa viagem que ele tem com o navio, né, com essa expedição, ele consegue observar várias relações em diferentes lugares do planeta, né? E aí que vem uma coisa muito importante também em relação aos estudos do Darwin, que ele se apropriava do estudo da geologia, ou seja, ele conseguia achar por meio de traços nas rochas, de fósseis, e vários registros de evidências geológicas, evidências fósseis de animais que viveram em tempos passados, que isso de forma concreta foi, no final das contas, o que deixou o seu trabalho com uma evidência científica quase inquestionável. Claro que existem brechas no trabalho do Darwin, até porque ele não tinha acesso, na época que ele existiu não se tinha conhecimento sobre a célula, né, sobre o DNA, né, então
mas ele já no trabalho dele, ele já dá essa abertura, né? Ele já dá esse questionamento para a gente de como são transmitidas essas características hereditárias ao longo das gerações. E uma coisa fundamental que é diferenciar ele do Lamarck, né? Ou seja, Lamarck ele acreditava na lei do uso e desuso. E o Darwin, ele traz uma complexidade muito maior sobre a discussão, que é a interação do animal com o ambiente. A que ponto que o ambiente se torna tão modificado, tão instável, que o animal, se ele não se adaptar, ele desaparece. Então, o Darwin, daí aqui é legal falar também o nome do Wallace, que os dois acabaram publicando junto. Claro que se a gente pensar em todo o caminho que o Darwin percorreu na vida dele para construir esse conhecimento, né, navegou praticamente o mundo inteiro para estar coletando evidências e tudo mais, é óbvio que ele acaba sendo o nome mais importante. Mas o fato é que eles publicaram praticamente a mesma ideia juntos, para meio que impedir uma certa disputa em relação a quem foi o principal autor da hipótese, né, da evolução, da seleção natural e tudo mais. Mas é claro que o nome mais importante acaba se destacando sendo o Darwin, né? Se a gente pensar em todo o histórico de cientista que ele acaba tendo, todo o compilado de conhecimento que ele oferece na obra dele, né? E agora, olhando aqui o mapa mundi, né? Aqui destacando a viagem do Beagle, né, no mundo, e aqui, desde saindo de Londres, né, da Inglaterra, lá, todo o caminho que o Darwin percorreu ao longo do planeta inteiro, né, passando por Galápagos, o Sul, Patagônia, aqui o extremo sul da África, passando pelo talvez o continente com mais diversidade, diversidade não, mas com mais isolamento geográfico do mundo, né, a Austrália, né, que apresenta as espécies mais endêmicas do planeta, né? E aqui é interessante destacar, de novo, falando da geologia, por que o Darwin também ele consegue começar a entender, né? Que devido às variações ambientais do planeta, por exemplo, se eu estou numa região mais perto dos trópicos, eu tenho florestas mais densas, mais úmidas, mais ricas, mais diversas, tanto em relação à fauna e à flora. A partir do momento que eu vou andando para as regiões de latitudes tanto mais ao norte quanto ao sul, eu começo a ver que essa fauna e essa flora começam a diminuir, né? Então, o que ele começa a perceber? Que o clima, né, a vegetação, o tipo do solo, eles começam a interferir diretamente na ocorrência de determinadas espécies em determinadas regiões do planeta, né? E isso talvez seja uma das compreensões mais ricas que a espécie humana teve até hoje, né? Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre a atividade que a gente vai sugerir para vocês fazerem nessa aula, né? Como a gente está vendo na imagem, que foi a imagem que a gente começou essa videoaula, né? A gente está vendo aqui uma ave, né, com seu bico adaptado, sendo muito eficaz na predação de um peixe ali, né? Então a atividade qualquer é que vocês expliquem a forma, né, e aí entra a pesquisa também, como que Darwin conseguiu entender, através lá da observação dele na ilha de Galápagos, o processo que fez com que as diferentes aves que existiam naquela ilha, mesmo elas sendo muito parecidas, todas elas apresentavam um bico diferente, né? Tinha um determinado grupo que tinha um bico pequeno, um determinado grupo que tinha um bico maior, e assim por diante, né? Então eu quero que vocês escrevam um texto, né, que, claro, eu vou estar posteriormente trazendo a correção dele, né, explicando com as suas palavras, vocês nas suas casas, como que Darwin chegou a essa conclusão, né? Como que ele observou o processo de seleção natural através dessa observação em relação aos pássaros que existiam na ilha de Galápagos. Beleza?